nós vamos falar sobre tensão normal. A primeira definição, primeiramente eu quero que vocês tenham muito claramente a definição de tensão. Tensão é força sobre área, mas não é qualquer força e não é qualquer área. Tensão é força interna dividido por área de seção transversal. Todo mundo está me ouvindo e vendo a minha tela? Sim. Ótimo. Então, tensão é força interna sobre área de seção transversal. Então, é como se a tensão ocorre dentro do material. É diferente de pressão. A pressão ocorre em uma superfície externa, com uma carga externa aplicada a uma superfície externa. Isso é pressão. É diferente de tensão. Certo? Imagine um cilindro. Esse cilindro, ele tem ar dentro dele. Esse ar pressiona as paredes externas do cilindro e ocorre uma tensão dentro do material que forma aquele cilindro. Entenderam a diferença entre pressão e tensão? Ótimo. Então, a intensidade da força interna que atua perpendicular à área de seção transversal, a gente chama de tensão normal. Então, existem dois tipos de tensão, basicamente, é a tensão normal e a tensão de cisalhamento. A tensão normal é a força interna que atua de forma perpendicular à área de seção transversal. Essa tensão normal, ela pode ser de tração ou de compressão. Tanto tração como compressão, a carga interna atua perpendicularmente à área de seção transversal. Aqui eu tenho, imagine um corpo, uma barra, certo? Essa barra está sujeita a essa carga externa, P. Para eu determinar a tensão nesta barra, essa barra está sendo tracionada. Para que eu determine a tensão, eu vou fazer uma seção aqui, ó, cortei, coloquei aqui o diagrama de corpo livre de uma parte. Esse P é a força externa, esse P aqui é a força interna. Como foi que eu calculei essa força interna? Somatório das forças na direção. YP é igual a esse F, que você pode chamar inicialmente. Logo, F é igual a P, coloquei P aqui, só que esse P aqui é a força interna. E essa áreazinha aqui, onde está atuando a força interna, é a área de seção transversal, ou área de corte aqui. Então, é dentro do material, certo? Essa força está atuando de forma perpendicular a essa área. A tensão normal que eu vou calcular é tensão igual a força, que força? Essa força aqui interna dividido pela área, essa área de seção transversal. A tensão normal, ela é representada pela letra grega sigma. Essa letrinha aqui, ó. Toda vez que ela aparecer, é uma tensão normal. Ou tração ou compressão. Se for tração, a setinha é saindo do corpo. Se for compressão, a setinha entrando no corpo. Tração é normalmente dita positiva e compressão negativa. No sistema internacional, tensão é medida em Pascal, que é Newton por metro quadrado, ou megapascal, ou quilopascal. Tá? No padrão unificado, tensão é medida em PSI, que é igual a libra por polegada ao quadrado, ou seu múltiplo KSI ou KPSI, que na verdade é igual a quilolibra por polegada ao quadrado. Então, tensão normal é uma força normal interna dividido pela área de seção transversal. Essa aqui seria uma tensão normal de tração, ó, como eu falei, representação da seta saindo da seção, isso aqui é a carga interna, e a carga interna aqui entrando na seção seria a representação da compressão. Se você quiser representar por um elemento
de área, um elemento cúbico de área, ou como se fosse um elemento infinitesimal aqui, atuando na seção transversal, você representaria a tração assim ou assim, de compressão. Vamos lá para o exemplo 3, para você entender como é que você calcula essa tensão. Ó, isso aqui é uma barra. Essa barra aqui, ela tem largura de 35 milímetros, essa largurinha dela aqui, ó, tá vendo? 35 milímetros. E tem uma espessura de 10 milímetros. E ela quer que você determine a tensão normal média, máxima, que atua ao longo dessa barra. Então, para fazer isso, nós vamos usar o método da seção. Vamos utilizar o método das seções. Para quê? Para a gente, primeiro, se eu quero calcular tensão normal média, para eu calcular a tensão, eu preciso saber quem é a carga interna. Perceba que eu tenho uma carga de 12 quilonewtons externa aqui atuando. Tenho 9 quilonewtons aqui, 9 quilonewtons atuando nesse ponto B. Tenho 4 atuando aqui no ponto C. Olha, esse 4 e esse 4 aqui, ele, na verdade, ele está uniformemente distribuído aqui, certo? Ele não vai gerar momento, porque se eu tenho 4 atuando aqui, 4 atuando aqui, da mesma distância disso aqui, eles se anulam. Não geram momento, não. Então, é como se ele tivesse... não tem momento, mas tem carga axial, tá? Nesse caso aqui. Se tivesse só uma, aí não. Afastada aqui do centro, aí ele tende a girar, como naquelas que a gente viu anteriormente. Vamos lá. Quando Professor, desculpe perturbar a senhora aí. Na prática, isso aqui seria, sei lá, um cabo de aço preso nas duas pontas. E o que seriam essas forças aí de 9 e 4 aí atuando num cabo desse, por exemplo? Isso aqui não seria um cabo de aço, isso aqui seria uma barra. Não, os cabos seriam aqui nas pontas. Aqui o cabo está puxando isso aqui. Você pode ter aqui algum tipo de estrutura, né? Uma base. Aí imagine que ele não tivesse assim, se ele tivesse nessa outra, onde você tivesse aqui uma estrutura maior, onde você apoiaria alguma coisa aqui nesse sentido, certo? Eu não sei especificamente qual seria a aplicação, mas você pensa aí em qualquer coisa que você precisasse aí. Alguém tem alguma ideia? Você poderia ter uma estrutura dessa, onde você tivesse algo aqui, tá? E você tivesse que apoiar coisas aqui, certo? Alguma estrutura aqui. E continuando, meu desenho tá ótimo, certo? Alguma coisa empurrando essa parte assim. O que vai ser, querido? Aí você usa a imaginação, a sua imaginação. Eu realmente não diz aqui que peça é essa. Mas dá para entender que isso aqui é força? Você tem que focar nisso, tá? Entender como é que essas forças estão atuando e se uma estrutura, e elas são todas atuando de forma axial no eixo dessa estrutura, nessa barra de aço aqui, tá? Essa barra. Então, o que é que eu quero que você entenda? Entre o ponto A e o ponto B, eu tenho essa carga externa aqui atuando. A partir do ponto B, eu tenho a aplicação de outras cargas externas atuando. Então, a seção mudou, a carga mudou, mudou a carga interna. Mudou a quantidade de carga externa aplicada, mudou a carga interna atuante. Então, entre B e C, eu já tenho outra carga interna. Porque quando chega em C, eu aplico mais carga aqui. Apliquei mais carga nesse sentido. O que eu tenho agora é uma outra carga
interna entre o trecho C e D. Logo, eu pergunto para vocês, quantas seções são necessárias para determinar a quantidade de carga interna? 3. 3 seções. Entre A e B, entre B e C e entre C e D. Ok? Então, entre A e B, eu vou fazer a primeira seção. Quando eu fizer essa primeira seção aqui, eu posso escolher esse pedaço aqui da esquerda ou esse pedaço da direita. No livro, ele escolhe esse pedaço aqui da esquerda, ó, e coloco aqui. Tá vendo? Cortou, isolou. Trouxe para cá o diagrama de corpo livre da seção. Coloca aqui o quê? A carga externa. E aqui ele coloca só PAB. Não coloca esse 12 ainda. Aí, olha só. PAB. Quando ele coloca esse PAB, o que é que ele vai colocar? Ele vai fazer somatório das forças na direção X igual a 0. Quando ele fizer isso, ele vai colocar PAB menos 12 igual a 0. Logo, PAB é igual a 12. Entenderam o que é que ele faz para encontrar esse 12 kN aqui? Ele usa a estática. Então, ele faz o somatório das forças na direção X igual a 0, tá? E vem com PAB menos 12, porque a setinha está pro lado contrário, igual a 0. PAB igual a 12. Beleza. Primeira seção. Segunda seção. Esquece essa primeira aqui. Então, você faz uma, aí depois que você faz, você esquece ela, tira, e aí vai para a segunda seção. Na segunda seção, você vai fazer um corte aqui, como se fizesse um corte aqui, ó. Aí você vai agora ter mais 2 pedaços para escolher, ou esse do lado esquerdo, ou esse do lado direito. Aqui o livro da resolução escolhe esse pedaço aqui do lado esquerdo. Separa ele aqui, representa as cargas externas e coloca aqui a representação PBC de carga interna. Aí ele faz somatório das forças na direção X igual a 0. Quando ele faz isso, ele faz PBC menos 18 menos 12 igual a 0. Então, PBC igual a 30. Ok até aí? Sim. Aí, ok, esquece isso. Já tenho a carga interna entre B e C. Vou para a última seção. Na última seção é entre C e D. Entre C e D agora eu tenho agora esse lado ou esse lado. Obviamente, o livro vai e pega o trecho mais fácil, lado direito. Tá aqui ele isolado, ó. Coloca a carga externa, 22, e coloca a carga interna, PCD, primeiro. Aí ele faz o somatório das forças em direção X, faz PCD menos, né? Porque tá para aquele lado esquerdo. Mais 22. Igual a 0. Logo, PCD igual a 22. Pá, ok. Tudo de tração. Chama tração interna. Diga. Aqueles 4 ali estão se Sempre. anulando. As pessoas falam, não, ele não tá anulando em nada. Ele não entrou, porque você tá querendo saber porque que ele não entrou aqui no cálculo, não foi?
Isso. Ah, ele entrou no cálculo. Ele e o mundo. Hã? Ele e o mundo tá querendo saber, que era a mesma coisa que eu ia perguntar. Não, Ah, mas ele não pegou isso aí no corte, não, professora? amor, de novo. Que é uma coisa que você tem que entender aqui, que essa barra está em equilíbrio, certo? Então, imagine que ela só está em equilíbrio porque existem essas forças que estão aqui. Se você contar 12 para cá mais 18 é igual a 22 mais 8, não é? Quanto é, Sim. quanto é 12 mais 18? 30. 30. Quanto é 22 mais 8? 30. 30. Tá tudo em equilíbrio? Tá. Sim. Então, o 4 e o 4 aqui tá presente já, certo? Quando você faz a seção e escolhe esse lado, você não tá eliminando esse não. Se você quisesse fazer esse lado aqui, ó, o 1, só porque você tá com pena do 4 e do 4 e tá achando que ele não entrou, ele entrou. Porque esse 22 aqui já está em equilíbrio com todas as outras forças que estão aqui. Vai dar o mesmo resultado. Quando você corta bem aqui e escolhe o 12, você não esqueceu do 9, do 4 e do 22, não. Tá tudo incluído aqui, porque esse lado está em equilíbrio com esse. Tá entendendo? Ainda não. Ainda não. Nem eu. Vou fazer esse lado. Tá vendo que eu cortei aqui? Vou escolher esse lado aqui, ó. Método da seção, gente, quando a gente corta, a gente olha para dentro, certo? Quando eu coloquei 20, tem 22 aqui, quer dizer que ele está em equilíbrio com esses aqui, para poder anular. Tem 22 porque está em equilíbrio. Então, tá tudo, elas estão incluídas já no cálculo, todas as forças. Quando eu faço uma seção, voltando aqui para a primeira, quando eu faço uma seção, e aí eu digo, ó, vou olhar agora para dentro dessa barra. Posso escolher esse lado ou esse lado. Quando eu digo que eu posso escolher esse lado ou esse lado, que é porque o cálculo tanto faz, vai dar o mesmo 12. Não está acreditando, não? Faz aí 22 mais 8 menos 18. Quanto é que dá? 12. Ah, meu Deus do céu. Fala, meu Deus, deu 12. Então, dá a mesma coisa? Dá. Agora eu apago. Vou fazer agora no meio. Certo? Quando eu faço esse corte aqui, aí eu escolho ou esse pedaço aqui ou esse pedaço aqui. Por quê? Porque a carga interna aqui tem que dar a mesma coisa, porque está em equilíbrio. Só que eu escolhi esse lado aqui esquerdo. E aí, 12 com 18 dá 30. Mas se eu tivesse escolhido esse outro lado aqui, gente, da direita, faz aí 22 com 8, dá quanto? 30. Ah, meu Deus do céu, dá 30. Agora eu vou para o último pedaço. Vou pro último pedaço. Que você já tá percebendo, né? Peguei aqui o último pedaço. Cortei. Decidi escolher esse 22, esse pedaçozinho aqui, que tem o 22 porque ele já tá na cara, não precisa nem fazer conta. 22, para dar equilíbrio. 22, pronto. Mas você quer fazer conta, porque você não tá acreditando. Aí você vem para cá e pega esse outro pedaço. Aí você faz 12 mais 18 dá 30, não é? 12 mais 18 dá 30 menos 8. Dá quanto? 30 menos 8. 22. 22. É equilíbrio. Mesma coisa. E agora? Deu para entender? Agora deu. Valeu. Beleza. Equilíbrio. Tá tudo incluído. Aí esse gráfico aqui, ó, é só para ilustrar
o quê? Para você visualizar como é que está se comportando o carregamento dentro da barra. A barra começa aqui, ó, bem aqui, com 12. Quando chega bem no ponto B, ela aumenta para 30 de carga interna. Ela vai 30 de carga interna até o ponto C, onde a carga interna baixa para 22, que continua até o ponto D. Então, esse aqui é o diagrama de representação da carga interna em função do comprimento da barra. Só que ele não quer isso. A questão quer tensão normal. Para você calcular a tensão, você precisa, além da carga interna que você acabou de calcular, você vai precisar de quê, gente? Da área de seção transversal. Qual é a área de seção transversal, gente? Em cada uma dessa aqui, a área de seção transversal é um retângulozinho assim. Ó, a barra, ela é assim. Onde ela tem isso aqui é igual a 35 milímetros e essa espessura aqui é 10 milímetros. Então, essa área aqui, quanto é essa área? 350, com a letra, milímetros quadrado. Onde é que a professora achou o 10? Pelo amor de Deus, aqui, menino. Sabe calcular mais a área de um retângulo, não? Ah, que eu não tinha visto esse 10. Pelo amor de Deus. Presta atenção. 35 vezes 10, acabei de falar. 35 vezes 10, 350 milímetros ao quadrado. Aí eu vou calcular a tensão. Tensão, eu vou calcular quantas tensões? Vou calcular a tensão no trecho AB, vou calcular a tensão no trecho BC e vou calcular a tensão no trecho CD. Então, vou calcular a tensão. Vou calcular a tensão AB, certo? Vou calcular a tensão no trecho BC e vou calcular a tensão no trecho CD. Lembrando que tensão é força interna sobre área de seção transversal. Logo, a tensão no trecho AB é igual a quanto, gente? É igual a 12. Aqui, ó, carga interna no trecho AB, 12 quilonewton. 12 vezes 10 a terceira. Dividido pela área, 350. Eu vou transformar esse milímetro em metro ao quadrado, porque essa unidade de medida aqui é megapascal, que é newton por metro ao quadrado. Então, vou usar 10 a menos 6. Então, quanto é que fica essa tensão AB? Faz aí a conta. Quanto? Faz 12.000 dividido por 350 aí. Quanto é que dá? 34,28. 34,28. Eu vou botar 34,3, tá? Para facilitar aqui. Megapascal. Por que megapascal? Porque esse 10 a menos 6 sobe 10 a sexta, que vira esse M aqui de megapascal. Entenderam?
Agora, se eu quiser saber qual é a tensão aqui em BC, o que que eu faço? Ao invés de colocar 12 em BC, eu vou colocar 30. 30.000 dividido pela mesma área, porque a área de seção transversal aqui não vai mudar, é a mesma, é o mesmo 305, 35 por 10 milímetros. 350 milímetros, a mesma coisa. Então, agora eu divido 30.000 dividido por 350. Dá quanto? Dá 85,7. 85,7 megapascal. No último trecho, no trecho CD, tensão CD, quanto é que dá aqui? Aqui vai dar 22.000 dividido por 350, que é 62,85. 62,85 megapascal, certo? Aí ele quer saber, o que ele está perguntando aqui, qual determine a tensão normal, média, máxima. Qual é a tensão máxima? Hein? 85,7. 85,7. No trecho BC. Então, o trecho que você tem que se preocupar é o mais crítico, é onde está ocorrendo a tensão máxima, é o trecho BC. Certo? Os outros, a tensão é menor. Então, o material ele tem que resistir bem a essa tensão aqui, que é a maior. Se ele resistir a essa, ele vai resistir às outras. Entenderam? Continuando, então. Bom, esse aqui é um exemplo 4, é uma luminária, ele quer que você determine a tensão nas hastes. Aqui é tensão mesmo, porque ele diz, ó, que o cabo AB tem um diâmetro de 10 milímetros e o cabo BC tem um diâmetro de 8 haste, né? Que haste? A haste tem, essa AB tem 10 milímetros e a BC tem 8 milímetros. E aí ele dá essa estruturazinha para segurar essa luminária. Aqui é bom que ele já deu realmente uma aplicação bem clara, né? E aí você consegue visualizar a coisa. Aí, olha, perceba, ele diz que a luminária tem 80 quilogramas e ele considera a gravidade 9,81 metros por segundo e calcula o peso dessa luminária, 784,8 newtons. Quando você aplica essa força aqui, vai gerar tração nos cabos. Os cabos vão, ó, tentar aqui suportar esse peso e vai gerar uma reação aqui, tá? No cabo de aço, em cada um dos cabos de aço, das hastes, na verdade, não é cabo de aço, é haste, tem diâmetro, elas têm uma seção transversal de diâmetro, elas estão sofrendo tração. Está sendo tracionada. Agora, aqui, ele a reação aqui, nesse olhar da lâmpada, é nesse sentido. Dá para entender? Porque você está analisando esse ponto aqui na lâmpada. Então, você tem FB e tem o FA aqui. Agora, o que é que você faz aqui, gente, para resolver essa questão? Como é que você faz? Decompõe, criatura. Questão que eu fiz para vocês ontem. Vai decompor essa força. Vai encontrar essa força aqui, FBC. Qual é o objetivo dessa questão, gente? É encontrar essas forças aqui que estão atuando nas hastes, para poder calcular a tensão dentro das hastes, a tensão que o material da haste está suportando. Então, aqui eu tenho BC 4/5, e aqui eu tenho FBC 3/5.
Aqui eu tenho FAB. O FBA. Seno ou cosseno? Seno. Seno de 60. E aqui eu tenho para cá FBA cosseno. Você vai ter o FBC, FBA e aqui o peso de 784,8 newtons. Você vai ter aqui as reações, FBC 4/5, FBC 3/5. Vai ter também FBA seno de 60, porque aqui é 60, e vai ter aqui FBA cosseno de 60. Tranquilinho? Aí você vai fazer somatório das forças na direção x igual a 0, encontra FBC 4/5 menos FBA cosseno de 60. Isso aqui igual a 0, tá? Depois faz somatório das forças na direção y igual a 0, aí você tem F just a minute. Tá desconectando. Então fica FBC 3/5 mais FBA seno de 60 menos 784,8, que é a força para baixo. Agora você tem, ó, um sistema de equações, beleza? Você pode fazer FBC 4/5 dá quanto? 0,8. 0,8 menos cosseno de 60 é o meio. 0,5 FBA. E faz aqui FBC 0,6 mais, colocar exatamente o valor desse 0,866 FBA. Isso aqui igual a 784,8, certo? Então, você vai determinar aqui, você vai encontrar, isso aqui é exercício para você fazer. Você vai encontrar o FAB, ou BA, e você vai determinar o FBC, certo? Sistema de equação. Quando você determinar isso aí, ele está querendo que você calcule a tensão na haste. Olha, a haste, ela está sendo tracionada por uma força FBC ou uma força, como a outra haste, a força BA, certo? Então, se você observar, quando você determinar a força BC, e você fizer o método da seção, analisar aqui, você vai encontrar que FBC aqui é externa e que a normal aqui, NBC, é igual à força externa, porque se você fizer somatório das forças aqui,
você vai ver que ela é o mesmo valor, porque só vai ter ela atuando no cabo de aço. Do mesmo jeito aqui no cabo AB. Quando você fizer a análise da carga interna, como só tem uma forcinha, que é a força AB, a normal aqui atuando, interna, certo? Só quero botar AB. Ela vai ser igual à força BA. E a tensão, professora, como é que eu vou calcular? Bom, para você calcular a tensão, tensão é força sobre área. Ele dá que a área da haste AB, como é a seção circular, ele dá esse diâmetro, ó. Esse diâmetro aqui, de AB, 10 milímetros. Então, π d ao quadrado sobre 4. Π 10 vezes 10 a menos 3 ao quadrado sobre 4. Esse aqui é a área da haste AB. A área da haste BC é π d ao quadrado sobre 4. Só que aqui é 8. E aí você vai ter o valor dessa área. Para calcular a tensão, é só colocar a força que você encontrou aqui, dividido pela área que você encontrou ali. Para você calcular a tensão em BC, é a carga interna dividido pela área de seção transversal. Ok? Deu para entender? Por mim, sim. Valeu. Bom, além da tensão normal, existe também uma tensão chamada tensão de cisalhamento, tá? O que é a tensão de cisalhamento? É também tensão, força sobre área. Mas a força que provoca a tensão de cisalhamento é uma força de cisalhamento e ela atua tangencial ou paralela à seção transversal. Então, ela vai atuar, é também chamada de força de corte. Para você cortar alguma coisa, a força que vai ser aplicada vai ser uma força paralela ou tangencial à seção transversal que você quer cortar, certo? A tensão de cisalhamento, ela pode se apresentar de duas maneiras. O cisalhamento simples, como é o caso dessas situações aqui que eu estou apresentando, ó, imagine aqui duas placas e elas estão fixadas por um parafuso. Quem é que está sofrendo cisalhamento aqui? São as placas ou é o parafuso? Parafuso. O parafuso. As placas estão sujeitas à tração. Ei, professora. Oi. O pessoal diz que a tesoura ela não corta, ela cisalha, né? Exatamente. Uma outra palavra que se usa para corte é cisalhamento. Então, a força de corte, que é a força tangencial ou cisalhante, tá? Então, o parafuso está sofrendo cisalhamento. No parafuso, ó, essa forcinha aqui representada pela letra V representa a força interna no parafuso, aqui nessa seçãozinha transversal circular do parafuso, que está sofrendo cisalhamento. Quando você fizer o equilíbrio das forças, você vai ver que V é igual a F. Vai somatório das forças na direção X, né? E aí você vai ver que V é igual a F, no módulo aqui. Só uma seção sofrendo cisalhamento. Isso aqui é um cisalhamento simples. Pode ocorrer também se você tiver assim, ó, duas placas de madeira, elas estão coladas, tá vendo? Coladas, e você aplica essa força F tentando aí separar essas duas peças. Só que a superfície que vai sofrer cisalhamento, olha quem é? Toda essa área aqui que está colada aqui, madeira, vai sofrer cisalhamento.
também cisalhamento simples. Só que essa área aqui é bem maior do que a área do parafuso. Deu para entender cisalhamento simples? Cisalhamento duplo. Cisalhamento duplo, ele ocorre, por exemplo, num caso como esse. Você tem aqui, ó, um bloco sendo apoiado por outras duas peças e tem um vão entre ele. E aí você aplica uma força aqui. Então, quando você aplica uma força e tem esse vão aqui que está separando, essa peça de cima, ela vai tender a cisalhar exatamente, ó, nessas seções aqui, ó, transversais. Deu para entender, ó? Bem aqui no meio e nessas seções transversais. São duas seções transversais. Você vai ter cisalhamento aqui desse lado e desse outro lado. Por isso que a gente chama de cisalhamento duplo. Então, resumindo, ó, cisalhamento simples. Cisalhamento simples, você tem essas situações, onde você tem uma área sofrendo um cisalhamento, V vai ser igual a F. Agora, como é que você representa a tensão de cisalhamento? Tensão igual a força sobre área. Cisalhamento simples, a representação e o cálculo da tensão é assim. No cisalhamento duplo, você tem uma situação como essa, ó, onde você tem duas peças, tem uma no meio, tem, por exemplo, no pino aqui. O pino, você vai ter duas seções do pino sofrendo cisalhamento, ó. Aqui embaixo e aqui em cima e aqui embaixo. Seçãozinha do pino sofrendo cisalhamento. Então, duas áreas sofrendo cisalhamento, cisalhamento duplo. Aqui do mesmo jeito, se for colado, ó, uma área superior e uma área inferior sofrendo cisalhamento. E eu represento esse cisalhamento duplo, essa tensão como força interna, dividido por duas vezes a área. Tá bom? Outro exemplo de cisalhamento, aqui. Olha só. Aqui você tem esse pinozinho que está segurando essa peça aqui, tá? E tem uma carga de 5 kN puxando essa peça aqui para baixo. Isso aqui está fixado na parede, tá? Esse pino aqui está fixando essa peça e ele está lá na parede, ó. Quando eu puxo essa peça de madeira para baixo, empurro aqui, ó, o pino, esse pino vai tender a cisalhar, sofrer cisalhamento. Além disso, ó, vai ter uma força, vai tender, tanto o pino vai sofrer cisalhamento, como vai ocorrer cisalhamento também, ele está chamando de haste, não de pino. Tem uma hastezinha aqui, né, ele sofre cisalhamento, e além disso, esse pedaço aqui de madeira, ó, essa parte aqui da madeira, dentro da madeira, tá vendo que essa seção azul é dentro da madeira? Não é um vão, não, é dentro, ó. É dentro da madeira. Ele só fez como se fosse assim uma seção para mostrar que essa área e essa aqui do outro lado vai sofrer cisalhamento devido a essa força aqui. Como se esse pino aqui... Aí no desenho, a parte de trás está cinza, mas não quer dizer que está fixa na parede não, né? Não, porque essa parte aqui que você está dizendo... Isso. Sim, quer dizer que está fixa, sim. Não, o pessoal tá falando que tá preso na parede é o pino. É. Não. Ah, o então pino. a peça é como só se a para madeira mostrar tivesse... a parede. Só para mostrar a parede. Tá bom. Desculpa, Certo? senhora. Desculpa. Beleza. Aí aqui, esse pedaço aqui, ó, vai sofrer cisalhamento aqui nessas laterais. Tá? Ó, esse aqui empurra para baixo, reage nessa peça de madeira, ó, para cima, sofrendo cisalhamento nas laterais. Entenderam? Então, tem tanto cisalhamento na haste como cisalhamento dentro da madeira, aqui. Então, olha só, cisalhamento nessa seçãozinha, tá? Você sabe que ele é o mesmo valor de 5. Se você tem o diâmetro, não sei se ele deu o diâmetro do pino, da haste.
Tá mostrando aqui, né? Então, só mostrando que aqui é V, né? Essa seção, mostrando aqui o elemento de área, como é que se dá o cisalhamento em todas as faces aqui, ó, tangencial na face. Tá vendo? Tangenciando a face do cubozinho de representação. Ó, o cisalhamento se dá assim. Aqui, nesse pedaço de madeira, ó o cisalhamento, como é que são as setinhas? Tá vendo as setinhas? As setinhas ficam paralelas à seção transversal, representando aqui o cisalhamento, tá bom? Nesse lado aqui, como é cisalhamento duplo, aqui é cisalhamento simples. Então, o V vai ser igual a 5. Aqui, nesse caso, é cisalhamento duplo. O V vai ser dividido por 2, né? Então, vai ser 2,5. Cada V desse vai ser 2,5. Com relação à seção transversal, você calcula a tensão, considerando V dividido. Já que você colocou V aqui de 2,5, você não precisa de novo dividir a área. Então, você usa a área total, mas só a área dessa seção. Entenderam?